Muito boa noite. Nós estamos aqui com mais um episódio do Pense Brasil Nordeste, exibido na TV GGN, né? E também com transmissão em outras redes, particularmente nas minhas redes sociais, Ricardo Coutinho. Né? O tema de hoje é o Nordeste e o longo amanhecer do desenvolvimento regional. Né? A nossa ideia é traçar um perfil, se possível, multicolorido, com todas as tendências que o Nordeste apresenta e tem, para caracterizar não apenas a história do Nordeste, mas o presente e, fundamentalmente, o futuro. Ao falar do Nordeste, nós estamos falando do Brasil, com um enfoque sobre o Nordeste, mas estamos falando de Brasil. E nesse programa de hoje, que trata sobre desenvolvimento regional, a primeira opção, indiscutivelmente, que eu particularmente, como nordestino, como ex-governador, teria, era conversar com uma grande especialista, uma referência importantíssima, né? Não só para a minha geração, mas para gerações atuais, que querem compreender melhor o desenvolvimento, as desigualdades regionais e um projeto de desenvolvimento para o Nordeste. Com muito prazer, com muita honra, eu vou conversar hoje com a professora Tânia Bacelar, né? A professora Tânia, ela é economista e socióloga, é doutora em economia pública, planejamento e organização pela Universidade de Paris I, a Universidade de Sorbonne, é mestre em política e programação do desenvolvimento. Ela também é doutora em economia pública, planejamento e organização do espaço. Exerceu vários cargos públicos, né? Seja na SUDENE, seja no Ministério do Desenvolvimento Regional, seja no governo do estado de Pernambuco e também na prefeitura do Recife. Ou seja, se eu fosse falar aqui do currículo da professora Tânia, nós perderíamos todo o nosso programa, porque é um currículo extremamente vasto, importante para todos nós, todos os que pensam o Nordeste e pensam o Brasil, né? E sabem que um dos principais problemas, efetivamente, é a questão da desigualdade regional. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a professora Tânia Bacelar, trazendo, eu não poderia deixar de iniciar, eu como paraibano, né, não poderia deixar de iniciar trazendo um pouco esse título. Esse título, na verdade, é um título de um livro de Celso Furtado, né, publicado em 1999, que é O Longo Amanhecer, né, ensaio sobre a formação do Brasil. Né? E eu gostaria, já que esse pensamento sobre as desigualdades regionais, a luta e a formulação de conceitos que pudessem superar esse desenvolvimento é comum a Celso Furtado, a Tânia Bacelar e uma série de outros, né, de outros especialistas que fazem a história da economia e da sociologia aqui dentro do Brasil e particularmente no Nordeste. E eu gostaria, inicialmente, professora Tânia, de perguntar à senhora se você pode nos falar um pouco, né, do pensamento da obra de Celso Furtado, naturalmente, para compreender e transformar o Nordeste e, fundamentalmente, o Brasil. Muito boa noite, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos que nos escutam e nos veem. O prazer é todo meu, é uma honra poder estar aqui conversando nesse momento difícil da vida brasileira e tentar discutir o Brasil a partir do Nordeste, que é um pouco nosso grande desafio, né? Inspirados por Celso Furtado, um paraibano que ganhou o mundo, talvez seja o cientista social brasileiro mais conhecido internacionalmente, e que teve uma atuação muito relevante para um projeto de transformação do Nordeste. Ele era um desses cientistas que usavam o conhecimento, mas com o objetivo de transformar a realidade. Então, ele era
ao mesmo tempo um acadêmico, foi professor em várias universidades mundo afora. Eu mesmo tive a honra de ser aluna dele em Paris I, e teve na minha banca da tese de doutorado, uma tese sobre o Nordeste que eu apresentei lá, e que refletia a, a região, tentava transformar a região. Né? O ano passado ele completaria 100 anos, e foi um ano muito rico de debates, de discussões. Foi muito bonito ver como o pensamento dele era conhecido país afora. Muitas universidades que estavam espalhadas no imenso território do nosso país fizeram lives, fizeram webinários, com participação de pessoas, inclusive de fora do Brasil. Uma homenagem muito merecida, porque muitas das reflexões dele continuam muito atuais. E muitas das sugestões também, inclusive das reflexões que são contemporâneas dessa obra que você se inspirou, né? O Longo Amanhecer, eu acho que é um vídeo muito bonito sobre a obra dele. E talvez uma obra quase terminal, eu diria também dos anos 90, ele chamou de Brasil, a Construção Interrompida. É como se ele estivesse prevendo aquele momento que o Brasil vivia no final do século passado, como aquilo ali podia conter um germe de um momento difícil que o Brasil ia passar. Mas ele se enganou, porque no começo do século XXI, o Brasil viveu um bom momento, e o Nordeste, sobretudo, viveu um bom momento. Talvez hoje, o que a gente está vivendo dialogue melhor com os temores que ele tinha naquele momento em que ele escreveu o Brasil, a Construção Interrompida. Né? Ele percebeu claramente que o projeto de país que a gente tinha para o século XXI, para o século XX, que era fazer do Brasil uma potência industrial, tinha sido alcançado, mas que a gente tinha derrapado no final, a gente já estava perdendo consistência industrial, e estava no meio ainda de uma hiperinflação nos anos 90, e ele não era otimista. Ele já era muito preocupado com o que nós seríamos capazes de fazer daí para frente. Né? E eu acho que é nesse momento que a gente está, um momento em que o Brasil não vai bem, e a gente precisa ter muita clareza do que a gente pode ser daqui para frente. E eu acho que o Nordeste, eu percebo assim, está iluminando o Brasil de hoje. Eu acho que um dos focos de resistência do Brasil de hoje é o Nordeste. Acho que o nosso desempenho na pandemia está sinalizando isso. A gente tinha tudo para ser uma das regiões onde a pandemia tivesse batido com mais força na população, por nossas heranças de desigualdades, tanto interregionais como dentro da própria região. Isso não está ocorrendo. As informações que a gente dispõe hoje mostram que o Nordeste está saindo dentro do possível de um Brasil que está saindo muito mal, não está se saindo muito mal. O indicador que eu tenho usado é o número de mortes, que é o indicador mais grave de uma pandemia. O Brasil tem um indicador péssimo, nós somos 3% da população mundial e cerca de 1/3 das mortes mundiais. Só esse número, para mim, já diz tudo. E aí, há uns 15 dias para cá, tem saído pesquisas com tratamento por estado e por região, e a gente vê que todos os estados do Nordeste estão abaixo da média nacional. Sem dúvida. Quem lidera a média, quem puxa a média nacional é São Paulo, como poderia deixar de ser, pela quantidade de gente que tem lá, pela aglomeração que eles construíram, né? Um fato positivo agora na pandemia é negativo.
e pelo Rio Grande do Sul, que surpreendentemente é o segundo pior colocado, e todos os estados do Nordeste têm um número médio de mortes por 100 mil habitantes abaixo da média nacional. Então, eu acho que isso mostra que tem coisas diferentes acontecendo no Nordeste, não é? Tem muitas coisas diferentes, eu acho. Essa é uma delas, né? Eu acho que quando você tem governos que no Brasil de hoje tem a coragem de acreditar na ciência, né? Que é o básico para qualquer governo, então isso faz uma diferença enorme. Eu vou fechar um pouco aqui essa parte desse conceito, dessa perspectiva de desenvolvimento, e aí a gente vai poder aprofundar um pouco essas coisas diferentes que estão acontecendo aqui pelo Nordeste, particularmente no século XXI, que eu sei que é o seu olhar muito acurado com isso. Mas com relação à Sudene, professora Tânia Bacelar, quais as principais virtudes, limitações, sucessos e fracassos, né? Porque da Sudene como estrutura funcional e política governamental estratégica voltada para o desenvolvimento na nossa região. Eles venceram aonde, né? Em que ponto, em que momento é que eles venceram e desarticularam completamente uma proposta de uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste que conseguisse reduzir essa desigualdade e conseguisse propor um futuro para a nossa região. A proposta de Furtado era, como eu já disse, uma proposta transformadora, não é? Ele tinha uma leitura de que havia uma desigualdade enorme, que isso não era bom para o Brasil, não dá para construir uma nação com tantas desigualdades interregionais e dentro das regiões interpessoais. Então, a luta contra a desigualdade estava no coração da proposta dele. E eu acho que uma das grandes invenções dele, quando pensou a Sudene, é o Conselho Deliberativo, que é uma das coisas que permanece. O Conselho Deliberativo é uma instância de articulação interfederativa. O Brasil é um país, é uma república trina hoje, não é? Não era na época, os municípios não tinham a autonomia que tem hoje, mas eu acho que essa ideia central de Furtado ainda é muito contemporânea. Eu acho que o Brasil precisa de locos de articulação interfederativa. E a Sudene era um desses locos, porque a Sudene era o Conselho Deliberativo apoiado numa secretaria executiva. Então, o órgão principal não era a secretaria executiva. A secretaria executiva era um órgão técnico de apoio a uma instância política. E a instância política era presidida pelo presidente da República, quando isso era relevante, por ministros de Estado e por governadores da região. Então, era um lugar de decisão estratégica principal, que é uma coisa que o Brasil não tem muito. O Brasil não tem muito locus de articulação interfederativa, né? E eu acho que ele deixou essa marca, e essa marca ainda vai nos servir. Eu acho que hoje esse é um dos nossos problemas, né? O governo federal não quer articulação interfederativa. É como se a União fosse um ente e os governos estaduais fossem outros e os municípios fossem outros. Ao contrário, você tem uma postura de antagonismo, mais do que de colaboração. E talvez isso seja uma das razões pelas quais o Brasil está saindo tão mal na pandemia, essa negação de que nós somos, sim, um país de república trina e que o diálogo interfederativo é muito importante. Eu acho que esse é um legado que Celso Furtado, é uma semente que ele plantou na Sudene, era uma leitura política que ele tinha, não dá para resolver sem política, então ele sentava ali no conselho de decisores importantes, acho que isso fica, e hoje isso faz falta dele, mas a gente não consegue
fazer esse diálogo. Aliás, em 2019, até que a Sudene conseguiu. A Sudene, o Tribunal de Contas da União cobrou o plano regional, a Sudene se articulou com os governadores e teve um momento de aprovação daquela proposta, com todos os governadores da região presentes, com ministros, com o próprio presidente da República. Uma das poucas vezes onde a gente viu esse diálogo acontecer foi no Conselho Deliberativo da Sudene, que é uma obra de Furtado. Agora, nas diretrizes que ele tinha para a região, muitas coisas aconteceram e outras não aconteceram. A densidade industrial melhorou, sem dúvida. O Nordeste hoje tem uma densidade industrial muito melhor do que tinha na meados do século passado, não só porque a gente melhorou na indústria, como porque o Brasil também perdeu consistência industrial. Então, o Wilson Cano nos alertava disso. Atenção, a desconcentração industrial também é resultado da perda de consistência industrial do país. Então, a gente não pode se regozijar tanto com isso, porque a gente está falhando no principal, que é o Brasil engatar na novo momento industrial do mundo, e eu acho que esse é um dos nossos desafios. E eu acho que é a reflexão que o Nordeste precisa fazer. A gente perdeu o trem da industrialização do século XX, lá nos anos 30, mas conseguimos melhorar nosso posicionamento, mas o mais importante é que a indústria do século XXI não é a do século XX. E o Brasil não está conseguindo sintonizar com essas mudanças. Eu acho que esse é um grande desafio para o Brasil e um grande desafio para o Nordeste, ao mesmo tempo uma grande oportunidade para o Nordeste. Porque se mudou, se é outra coisa, os potenciais estão aí também abertos. Não é? Já na parte rural, eu acho que algumas coisas que Furtado propôs aconteceram ao contrário, por exemplo, a ocupação do Maranhão. Ele queria levar gente do semiárido para as terras úmidas do Maranhão. O Maranhão hoje é uma potência agrícola, mas não foram os nordestinos do semiárido, foram os gaúchos, né, que adentraram ali pelo oeste maranhense para produzir grãos. Então, de fato, o Maranhão é um potencial, e Celso Furtado percebia isso, só que o que ele queria era uma agricultura de pequena escala para levar os nordestinos do semiárido para lá. Não foi isso que aconteceu. Então, mas aconteceu a pujança agrícola do Maranhão, do sul do Piauí, do oeste da Bahia. Essa é uma coisa nova no Nordeste. O engate do Nordeste no Mapitoba é uma coisa que Furtado sequer imaginou, mas é uma coisa real. Durante a pandemia, o Nordeste ganhou peso relativo na produção de grãos do Brasil. Nós estamos chegando quase a 10% da produção de grãos do Brasil e ganhamos peso relativo em plena pandemia. Então, tem muitas coisas novas acontecendo. Eu acho que a gente precisa ter uma leitura nova sobre o Nordeste. Desse ponto de vista, Furtado faz falta, não é? E na sua visão, professora, na sua visão, eu vou continuar por onde a senhora está. A senhora colocou muito bem a perspectiva na agricultura, particularmente naquela região que congrega Tocantins, que não é Nordeste, mas está ali próximo, né? Piauí, Maranhão e Bahia. Não é? Então é uma perspectiva importante, sem dúvida nenhuma. Tem a cana-de-açúcar, que o ex-governador Arraes dizia que era o petróleo, né, do Nordeste, né, porque é uma fonte de energia renovável, porém tem o problema da monocultura, né, do latifúndio, que é mas ela continua a ser muito importante. Por exemplo, na Paraíba, você tem ainda como a maior expressão de contribuição de ICMS o setor da cana-de-açúcar. Né? Em Alagoas também, em Pernambuco é muito forte. Pernambuco se industrializou, mas é muito forte ainda a cana-de-açúcar. Mas, na sua visão, que outros ramos do Nordeste poderia e deveria desenvolver, né?
para que a gente pudesse projetar em décadas para frente uma economia desenvolvida, porém sustentável, né? Já que nós temos aqui energias renováveis, como se diz, para dar e vender, né? Com sol e com Essa é vento. outra novidade, né? No tempo de Furtado, a energia era hidráulica, numa região que não tinha água, certo? Então, fomos todos para cima do São Francisco, com a Chesf, para garantir energia. O paradigma da energia do século XXI é o hidráulico, mas é outras energias limpas e renováveis. E aí o Nordeste está no mapa das potencialidades. Quando a gente pensa o século XXI, a energia limpa dos ventos, a energia limpa do sol, e a gente olha o mapa dos ventos do Brasil, o mapa do solar do Brasil, o Nordeste comparece lá com muita força. Nós somos hoje 75% de toda a energia eólica que o Brasil produz. Em poucos anos, esse potencial foi percebido. Então, produtor de energia limpa é um dos nossos potenciais, e isso é século XXI. A Alemanha está indo para isso, os países do mundo estão indo para isso. E nós, nesse caso, estamos no mapa das oportunidades. Então, isso é Nordeste, sim. Agora, temos que trazer junto a indústria dos geradores, por exemplo. A gente produz energia, mas importa os geradores. Então, trazer o complexo industrial que se associa à produção de energia é uma oportunidade que a gente tem, tá certo? Então, o Nordeste não pode ser visto como era visto antigamente. Eu acho que esse item da energia é um item central, porque desenvolvimento é energia, certo? Sem energia a gente não faz nada. E no tempo de Furtado a energia era um problema, e hoje para nós é uma solução, né? A solar distribuída, eu imagino o Nordeste todo coberto da solar distribuída. Eu acho que esse é um projeto estratégico que a gente não pode minimizar, é um projeto estratégico central para a região, tá certo? Mas ele tem que vir acoplado com a indústria, a gente não pode ser só produtor da energia, a gente tem que articular isso com a indústria. A indústria ainda vai ser importante no século XXI. Então, a indústria é fundamental. Como um complexo que está aparecendo aí no século XXI, para nós depois dessa pandemia, que é o complexo industrial da saúde. Eu acho que esse é outro tema que o Nordeste não pode deixar de se preocupar, porque o mundo percebeu que esse modelo que a gente fez de importar EPI, de importar seringa, tá certo? É um modelo que nos deixa muito vulneráveis. Então, na pandemia, a gente está vendo que os Estados Unidos estão refletindo sobre isso, por exemplo. Né? Eles se sentiram vulneráveis naquela hora. Então, repensando, eu acho que o Brasil também precisa se repensar e o Nordeste precisa engatar nas agendas do Brasil. Eu acho que uma agenda do Brasil seria o complexo industrial da saúde, que junta indústria e serviços. O Nordeste tem polos de serviços de saúde muito bons, em vários estados, em várias capitais, mas não tem indústria, é frágil, mas tem sementes muito interessantes. A minha empresa de consultoria foi contratada para fazer um estudo aqui no interior de Pernambuco, e o pesquisador chegou ali naquela região do Pajeú e encontrou um produtor de remédios. Ele disse que produzia AS, ácido acetil salicílico. E o entrevistador disse assim: o senhor produz para o Nordeste? Ele disse: não, eu produzo para o Brasil. Meu mercado é o Brasil. Ele estava ali perto de Serra Talhada. Então, há um Nordeste que a gente não conhece, que a gente não valoriza, né? Então, acho que a gente tem, sim, potencial para sonhar alto. Eu acho que o Brasil tem e o Nordeste tem também. Então, acho que uma das rupturas que a gente precisa fazer é de deixar de chorar o leite derramado, tá certo? A gente perceber que
o Nordeste mudou muito e que o mundo mudou muito e, portanto, o debate atual é um debate muito estimulante de perceber quais são as novas oportunidades que a gente tem, certo? Claro que reconhecendo que o nosso principal problema continua sendo o problema da desigualdade. Esse é o problema brasileiro número 1. Eu fiz parte Que, que na verdade, me parece que nós só vamos enfrentá-lo e vencê-lo e superá-lo, né, com desenvolvimento, né? Com desenvolvimento e inclusão, né? A senhora falando sobre o complexo da saúde, eu lembrei, inclusive, da própria Hemobras, uma grande proposta, uma fábrica que vinha ali do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma, e hoje está lá abandonada, fundamental para o presente e para o futuro, não é? Esse complexo da saúde, um país que não consegue produzir respiradores, são máquinas, são ventiladores programados. Então, tudo isso tem que ir para a Ásia produzir. É algo que quando o nosso país, há 15 anos atrás, produzia 55% dos fármacos, dos princípios ativos, e hoje produz 5%. Ou seja, eu acho também, professora Tânia, que essa perspectiva para o Brasil e, naturalmente, também para o Nordeste, o complexo industrial da saúde, ela vai ter que ser necessariamente desenvolvida, né? É claro que desenvolver isso, não sei se a senhora concorda, precisa ser numa perspectiva de outro projeto político, porque o que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos como se fosse a paralisia, a destruição de todo o acúmulo que esse país teve. Para mim, essa é a coisa mais trágica que a gente está vivendo, que é assim a capacidade de destruição que a gente está experimentando, né? Muito, a gente percebe como é difícil construir e como é fácil destruir. Então, muitas perdas em muito pouco tempo, mas eu acho que dá para a gente se levantar, certo? Então, como eu acho que a gente tem capacidade de se levantar, um dos temas é esse. A Fiocruz tem estudos muito interessantes. O líder desse trabalho sobre o complexo industrial da saúde é um pesquisador Gadelha, que ele é também uma pessoa que tem uma visão regional muito acurada. Então, eu gosto muito do trabalho dele, porque ele pensa o complexo com a cabeça de economista, mas ele pensa o complexo numa leitura de um Brasil que tem diferenças regionais importantes, e, portanto, isso é uma variável que não pode estar fora do debate. Eu acho que esse é outro desafio nosso, assim, para pensar o Brasil do futuro, é pensar esse Brasil heterogêneo que a gente tem, pensar os potenciais de cada lugar do Brasil e não voltar a concentrar tanto energia como a gente concentrou no século XX. E eu acho que hoje o mundo é mais favorável para isso. Mais uma vez, eu tendo a ser otimista. Eu acho que o mundo hoje é mais favorável à desconcentração do que à concentração, como era da indústria antiga, tradicional, entendeu? O mundo do século XXI será um mundo mais terciário e com atividades que podem dialogar melhor com um dos nossos patrimônios, que é a diversidade regional brasileira. Então, acho que a gente precisa olhar para isso. Eu tenho me esforçado muito em, assim, sem negar a importância da desigualdade, colocar muita ênfase na busca do aproveitamento da diversidade. A gente, mesmo o Nordeste, é muito diferente, né? Muito diferenciado, tem muitas soluções, não tem uma solução única, né? Agora, tem desafios que são comuns. O semiárido é um desafio comum, né? Aliás, Celso Furtado recriou o Nordeste quando criou a SUDENE. O Maranhão não era Nordeste, a Bahia não era Nordeste. Ele trouxe os dois para o Nordeste, porque no semiárido ele disse: como é que eu vou tratar o semiárido sem a Bahia? Se a Bahia é metade do território do semiárido.
E o semiárido é um grande desafio para nós nordestinos, porque ele teve um processo de ocupação que Celso Furtado questionou, mas ele mudou muito também. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o fim do algodão, ele desmontou aquele tripé que Celso Furtado estudou. Então, o semiárido hoje, ele está requerendo uma nova reflexão, porque a gente tem que ser capaz de identificar, e agora, quais são as novas oportunidades, né? Eu acho que o INSA tem dado uma contribuição importante. Acho que Manelito deu uma contribuição importante aí na Paraíba, quando ele dizia: não é o gado de grande porte, é o gado de pequeno porte, é o animal de pequeno porte, porque ele come menos e a gente não precisa tanto para alimentar e não precisa tanta água. Então, eu acho que ele acertou na mosca, no caso da pecuária. É verdade. Mas eu acho que o INSA também, para falar de novo da Paraíba, o INSA tem dado uma contribuição muito importante de nos revelar que esse bioma, o bioma da Caatinga, ele é um bioma muito rico. A pobreza é social, a pobreza não é da natureza. A natureza tem um potencial grande para produtos que são do século XXI, para fármacos. A gente agora está participando de uma pesquisa sobre fármacos naturais e a gente já está encontrando muita coisa na Paraíba, em Pernambuco, né? Já o pessoal discutindo isso, dizendo: olha, não é milho, feijão e algodão, não, é outra coisa, tá certo? Então, voltar a Guimarães Duque, voltar aos botânicos para olhar o potencial que a gente tem aí, eu acho que é um desafio enorme para o século XXI. Isso, com certeza, professora, será uma tarefa não só necessária, mas eu acho que facilitada por essa expansão que as universidades federais e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia tiveram pelo Brasil inteiro, mas particularmente no Nordeste, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? A senhora não concorda? Se olhar para a Paraíba, ou para Pernambuco, ou para o Rio Grande do Norte, você vai encontrar uma série de campos, né, de universidades, de institutos espalhados pelo semiárido. É impressionante. Aqui na Paraíba você vai em Sumé, vai em Pombal, mudou totalmente a realidade. Né? Eu acho que Hoje se vivencia uma outra. essa é uma mudança fundamental. Assim, o Nordeste é outro. Gente. Nós temos que nos convencer que o Nordeste é outro. Aquele Nordeste Furtado não é o Nordeste de hoje. O Nordeste Furtado, as universidades eram poucas e no litoral. As duas federais que a gente tinha em Pernambuco eram em Recife, inclusive a rural. O cara tinha que sair de Petrolina para estudar agronomia aqui. Não é mais assim. Então, por exemplo, a mudança migratória que o Nordeste teve, aquele Nordeste do migrante que ia-se embora para São Paulo, para as frentes de expansão agrícola do país inteiro, ficou no Nordeste uma parte dele. E melhorou a rede de cidades. A Paraíba foi pioneira nisso, mas hoje não é mais um fato paraibano, não, é um fato nordestino. Nós não tínhamos a rede de cidade média que nós temos hoje. Então, isso é uma coisa positiva, porque é pensar o rural articulado com o urbano do médio porte. Há 42 cidades médias que a Sudene mapeou para o plano regional, que são germes importantes que a gente tem hoje, que a gente não tinha no tempo de Furtado. E a interiorização das universidades é sim um fato relevante. É um fato muito relevante, porque não só deu muita oportunidade a gente que não teria oportunidade de chegar no ensino superior, porque as famílias não tinham como trazer para Recife, para Fortaleza, para João Pessoa, e agora elas têm próximo de casa. Então, é muito bonito a gente ver aquela meninada chegando nas universidades. E a gente aprendeu que investir em universidade gera economia. As cidades mudaram. Eu nunca esqueço uma vez que eu cheguei em Juazeiro do Norte,
Depois de ter passado uns 5 anos sem ir lá, eu fui de avião, porque a Azul tinha aberto um voo. Quando o aviãozinho sobrevoou, eu digo, gente, que cidade é essa? E era outra cidade, não tinha nada a ver com o que eu conhecia 5, 10 anos atrás. E parte do crescimento econômico eram as universidades que tinham trazido professores de fora, alunos de fora, 2 cursos de medicina, um privado e um público, com gente do Brasil inteiro estudando ali. Isso mudou a rede hoteleira, isso mudou a rede de bares e restaurantes. Era outra dinâmica urbana, né, por conta de investimento nas universidades, em conhecimento. Isso é um patrimônio que a gente tem hoje, que a gente não tinha no tempo de Furtado, para pensar quais são as nossas oportunidades, porque ela tem que ser vista no plural, como eu defendo. E as universidades hoje são um locus importante. E a gente viu isso agora na pandemia, não é? A capacidade que o pessoal teve de se articular através do comitê científico para dialogar com as universidades do sul e do sudeste do país, para dialogar com o mundo, porque muitos desses cientistas têm articulações internacionais. Então, isso é um fato novo, da maior relevância, que nos ajuda a pensar o futuro completamente diferente das condições que teve Celso Furtado lá na metade do século XX. Né? São novidades, eu acho que essa é uma das novidades muito importantes. A Paraíba, né? A Paraíba tinha um pioneirismo, né? Resultado de um reitor importante que vocês tiveram, mas hoje isso não é um fato paraibano, é um fato nordestino. Total, sem dúvida. E isso me parece que esses anos do século XXI, eu falo muito século XXI porque, indiscutivelmente, é um corte, né, a partir da própria inclusão social, mas também do fato de que nos anos em que o Brasil podia crescer, o Nordeste cresceu sempre acima, né? É claro que numa proporção, penso eu, pequena, quando se compara com as diferenças que existem entre as diversas regiões do Brasil. Eduardo Campos fazia uma conta que a diferença de 14% do PIB que o Nordeste tinha, tendo quase 30% da população, e 17% que o Sul tem, se continuássemos crescendo acima do Brasil e acima do Sul, mas naquela proporção nós levaríamos aí 35, 40 anos para poder, ou seja, evidentemente que isso pesa, mas esse corte de uma política e uma visão para o país como um todo que o presidente Lula deu e a presidenta Dilma continuou, me parece que para o Nordeste foi fundamental para formatar uma região que agora, e em 18 isso ficou muito presente, não sei se a senhora concorda, né? Em 2018 ficou muito presente como uma espécie de identidade de uma região expressa através da política, né? Ou seja, como é que o Brasil todo vai para um lado, e eu me refiro à eleição do Jair Bolsonaro, e o Nordeste, que talvez fosse a vítima, entre aspas, né? Mais fácil de ser atraída para aquele tipo de discurso, né? Discurso da violência, o discurso raso. O Nordeste entrega ao Brasil uma uniformidade impressionante no seu território, expressa exatamente na vitória do Fernando Haddad com 65%. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que o Brasil, e mesmo as forças progressistas do Brasil, têm uma visão muito equivocada do que aconteceu no Nordeste nesse começo do século XXI, porque eles valorizam muito o Bolsa Família. Parece que a grande obra daquele período foi o Bolsa Família, e não foi. O Bolsa Família foi importante, eu não nego, nós somos 55% dos pobres do país, e, portanto, trouxemos 55% do volume do Bolsa Família,
Não nego a importância disso, principalmente para os pequenos municípios e para as periferias das nossas cidades, mas não foi isso que marcou o Nordeste. O salário mínimo, o aumento real do salário mínimo foi muito mais importante. A combinação de aumento do consumo com investimento foi muito importante. O bloco de investimento que veio para cá foi significativo. Investimento em educação foi estratégico, como a gente já viu. O que mudou o Nordeste foi isso, não foi o Bolsa Família. Então, acho que tem uma visão muito deformada. E eu acho que a resposta política de 2018 dialoga com isso. Nós, nordestinos, sabemos que não era só Bolsa Família. E não votamos por esmola, não. Votamos pelo reconhecimento de que tinham mudanças em cursos que eram muito mais profundas e muito mais benéficas para o conjunto da sociedade do que o Bolsa Família. O Bolsa Família era como parte da sociedade. Mas ele mexia com os pequenos municípios, com a receita pública dos... Não quero negar a importância dele, mas não foi só aquilo. Né? Os investimentos feitos em Pernambuco vinha de um momento de desindustrialização e foi reindustrializado. Foi reindustrializado, eu posso dizer isso. Hoje, na hora da dificuldade industrial, a gente continua com dados industriais, em alguns momentos, melhores do que o Brasil. A Fiat, que veio para cá, continua trazendo os sistemistas dela. E não foi importante só para Pernambuco, não, foi muito importante para Paraíba também, porque aquele investimento transbordou para João Pessoa. Sem dúvida. Então, a gente precisa ter leituras mais corretas, né? Eu acho que a gente... Uma das coisas que eu gosto de fazer é isso, é contestar leituras erradas sobre nossa região, sabe? O próprio aporte em Suape, né, foi extraordinário nesse período de tempo. O aporte no Porto do Pecém, né, no Porto do Maranhão, a integração do São Francisco, isso tem um valor imenso, imenso, porque é água, né? Você desenvolve localmente ali, né? E eu estava como governador e eu percebi as potencialidades, tanto é que a gente correu para poder entrar com cimento, entrar com escola técnica na região do estado, né? Enfim, para poder aproveitar esse boom, né? essa novidade estratégica para o Nordeste. Agora, de 2014 para 2016, né, se começou um movimento crescente. Em 2016, um governo foi derrubado, né? Foi dado um golpe, penso eu, neste país. O parlamento derrubou um governo sem crime de responsabilidade, se criou uma ojeriza à política e ao governo de plantão, exatamente para buscar derrubá-lo. E eu queria saber qual é a análise que a senhora faz desse processo, que foi o processo de impeachment e depois a ascensão do Temer e agora do Bolsonaro. E essa análise para o Nordeste, quais foram os impactos mais significativos, mais importantes que essa transição e esse golpe trouxeram para a nossa região? Eu acho que os impactos foram para o país, né? A gente vê que ali tem uma guinada no Brasil. Né? Não que o governo Dilma viesse bem, o governo Dilma já vinha vivendo um momento de dificuldade. Eu acho que dificuldades econômicas, aquele primeiro momento da crise de 2008, 2009, a gente se saiu razoavelmente bem, mas 2015 já foi um ano muito difícil, a própria presidente deu uma guinada na política econômica, então a gente já vinha com fragilidades. Aquele ali era um momento de fragilidade econômica e que se acrescentou uma fragilidade política, uma ruptura política, na verdade. Né? Uma ruptura política profunda, que negou a eleição que tinha acontecido. Né? Mais uma, né? Mais uma no Brasil, né? Porque eu acho que a Dilma, ela quando ganhou, ela já tinha perdido o Congresso.
Então, eu acho que ela entrou muito frágil, né? Frágil, o ambiente econômico já era muito mais adverso, e ela era frágil politicamente, porque ela não tinha o Congresso. Então, foi o Congresso que destituiu ela, né? Então, isso é importante. E eu acho que a Lava Jato também, eu acho que a gente ainda vai discutir a Lava Jato com esse viés econômico e do impacto no desenvolvimento do país, porque foram setores muito estratégicos do ciclo anterior. O ciclo anterior tinha no petróleo e gás um dos polos que mais investia no Brasil, inclusive no Nordeste, tá certo? E o polo das grandes empreiteiras, nós falamos nossas grandes empreiteiras. Então, ali foi um momento de fragilização econômica e política, uma dialogando com a outra, uma retroalimentando a outra, certo? Que deu no que deu, certo? Que deu nessa radicalização maluca que a gente experimentou na eleição de 2018, né? Um processo completamente inaceitável que a gente viveu, inaceitável. Mas eu acho que a gente vai superar essa fase. Essa fase está começando a ser superada. Eu hoje estou mais otimista do que eu estive há um tempo atrás. Eu espero, professora, eu realmente espero. Eu tenho muita pressa também, porque isso fez muito mal ao Brasil, né? A destruição, inclusive econômica, né? Mas a destruição nas relações é impressionante. Era como se aquilo tivesse sido gestado cientificamente, de uma forma elaborada, né? Onde as pessoas foram assimilando, né, que nada do que existia prestava, inclusive elas mesmas, né? E se autodestruíram. Então, é algo que eu acho que nós vamos pagar ainda por talvez 2 décadas adiante, porque se leva muito tempo para você constituir empresas com a participação na economia mundial como Congelou. E eu realmente eu espero que essa história seja contada o mais rápido possível e que a gente tenha capacidade de superar esse tempo, né? Esse tempo que nós estamos vivendo. Acho que nós vamos ainda amargar algumas coisas, sabe, remanescentes desse processo, mas eu concordo com a senhora. Estamos hoje bem melhor do que estávamos há 5 anos, há 3 anos atrás, né? Mas ainda nessa perspectiva, eu fui governador numa época em que a gente não via na Sudene, isso foi de 2011 a 2018, né? Assim, uma perspectiva muito grande de condução de um desenvolvimento, de uma proposta de desenvolvimento regional. E nesse vácuo, cresceu a articulação de governadores, né? Então, essa identidade que o Nordeste foi construindo também formatou uma articulação de governadores de vários partidos, tal, e que tinha uma certa simetria nas suas políticas públicas. É por isso que eu falei na coisa da identidade, né, na construção dessa identidade. Todas essas coisas servem, no meu entender, para construir isso. Esse fórum de governadores, que é coisa bem do século XXI, do Nordeste, né, como as últimas oligarquias caindo também, do século XXI, gerou o consórcio de governadores. E o consórcio vem conduzindo a pandemia, vem conduzindo uma série de coisas. A senhora percebe no consórcio um ponto além, né? Uma possibilidade concreta, por exemplo, no campo do turismo, né? Eu, particularmente, acho que o Nordeste deveria criar uma multiestatal, uma empresa nordestina de turismo, ou seja, para dialogar com o mundo,
né? Não tem por que você não ter 1/10 do que o Caribe recebe, quando o Nordeste tem tudo que o Caribe tem, talvez tenha algo mais, mas com outras questões envolvendo a própria história, né? Então, a questão da segurança, por que não formatar uma força de segurança, né, regional que pudesse socorrer alguns estados que estivessem em apuros, né? Ou seja, ao invés de ficar esperando pela Força Nacional. Como é que a senhora vê o consórcio e que o consórcio de governadores, o consórcio Nordeste, e o que é que esse consórcio pode ir além do que ele hoje está sinalizando? Eu acho que o consórcio é uma das coisas boas que aconteceu no Nordeste recentemente. Eu acho que a gente precisa saber que a gente vinha da guerra fiscal. Você foi governador em tempos de guerra fiscal. A guerra fiscal estava destruindo o Nordeste. Na verdade, estava destruindo o Brasil, porque eram todos. Né? Mas no Nordeste, esse impacto era muito grande. Era muito triste a gente ver Pernambuco disputando com a Paraíba um investimentozinho. Porque o empresário fazia o estudo de localização e via que tanto fazia botar na Paraíba como em Pernambuco. Então, ele ia para o governador e botava onde desse mais. Então, isso foi minando a visão de Nordeste. O consórcio é a negação da guerra fiscal. O consórcio é a retomada da leitura regional. O consórcio é isso, é uma agregação de governadores de partidos diferentes, de estados diferentes, que se juntaram com uma ideia-força muito interessante, que é compartilhar. Então, veja, a ideia-força central é ótima, é compartilhar. Em vez de disputar, que era a ideia-força da guerra fiscal, é o oposto da disputa, é a noção de compartilhamento e a busca de projetos regionais, como esse exemplo que você deu. Turismo não é um potencial de Pernambuco ou do Ceará. Turismo é um potencial do Nordeste. Então, se é um potencial do Nordeste, a gente tem que ter a inteligência de tratar isso como potencial da região, de fazer a campanha de publicidade para a região. O cara que vem em João Pessoa passa em Recife, pode até descer em Recife. Certo? Então, é essa visão que eu acho que é importante que a gente está recuperando a noção de que nós, sim, temos mais identidades do que diferenças. Temos diferenças, mas temos muitas identidades. E qual é a pergunta que os governadores estão se fazendo? O que nos une? O que nos une para a gente compartilhar. Certo? Então, eu acho que a pergunta é maravilhosa, ela tem muito futuro. E eles estão tentando construir agendas que são do século XXI. Eu gosto de dar o exemplo do Cinturão Digital do Nordeste. Esse era um projeto cearense. Hoje não é mais um projeto cearense, é um projeto nordestino. Porque eles se perguntaram, o que é que o Nordeste precisa para o século XXI? Precisa de telecomunicação, precisa de rede de fibra ótica. Quem não tiver, no século XXI, além de gente e de mercadoria, circula informação e imagem. Então, às vezes, mais informação e imagem do que gente e mercadoria. Nós estamos vendo isso na pandemia. Portanto, quem não estiver ligado nas redes mundiais está fora. Então, eles pegaram esse projeto, transformaram num projeto regional. Agora, é preciso dar a esse projeto o caráter progressista. Não pode ser só a macro-rede. É a macro-rede e a última milha que leva para os pequenos municípios, para a zona rural, para as favelas, porque quem não tiver acesso a isso está fora da educação, está fora dos serviços de saúde, está fora dos serviços de assistência social, até para receber o Bolsa Família, para receber o auxílio emergencial, tem que estar no app. Certo? Então, esse é o desafio do século XXI. Como é que o Nordeste está tratando? Tratando junto. E o Nordeste tem coisas interessantes. Provedores locais, Ricardo. Provedores locais que estão fazendo esse serviço líquido, com muita competência, com muita garra. Esse pessoal tem que ser apoiado.
porque nós somos capazes de fazer a macro-rede e a micro-rede. Atores diferentes, com objetivos diferentes, tá certo? Complementares. Essa é uma agenda do Consórcio Nordeste. É uma agenda do século XXI. Eu acho que essa é uma inovação muito interessante. Agora, qual é o limite? O limite é que, no Brasil, quem tem a fatia do leão do gasto da Receita Pública é a União. Então, eles podem ir, mas eles podem ir até um certo limite, porque aí falta a presença da União. E não é justo que a presença da União não se faça. Certo? É importante. Como a União, como se diz aqui, né, puxou o freio de mão e em alguns casos deu até marcha ré, isso fica, quer dizer, extremamente difícil, né? Porque se a gente olhar hoje, não é só no Nordeste, é no Brasil, cadê a presença da União? A União parou, é só crise, né? Não tem nenhuma ideia construtiva, não tem nada na educação, não tem nada na saúde, não tem nada na reindustrialização. Essa questão do acesso à internet, a minha preocupação é que nós perdemos talvez uma década de fosso entre o ensino privado e o ensino público, né? Porque aqui na Paraíba, em outros estados eu tenho acompanhado, nós vamos ter um processo difícil, porque na rede pública não houve o acesso dos estudantes à rede, ou seja, eles pararam as aulas. É a pandemia mostrando qual é o nosso desafio. O nosso desafio é esse. Certo? E os governadores pegaram o touro à unha, seguraram aí. Certo? É verdade. Pandemia para ver que estavam certos. Agora, tem que contar com o apoio da União, não é razoável a omissão da União. Então, porque lá é que está a maior parte do recurso público, que não é da União, é do país. A senhora falou, professora Tânia Bacelar, agora citou o Ceará, e numa entrevista recente a senhora ressaltou que o Ceará tem construído um ambiente favorável aos esforços para a reindustrialização. Né? Você citou, inclusive, a Federação da Indústria Ativa, antenada, que criou e opera um observatório da indústria e tem servido de modelo, né, para outros estados da região. A senhora pode comentar essa experiência? Porque tem muita coisa espalhada por aí e eu gostaria de ouvir a sua visão sobre, no caso, esse aspecto do Ceará. O Ceará teve um processo de industrialização diferente de Pernambuco e Bahia, por exemplo. A gente trouxe com a Sudene muita filial de fora e o Ceará desenvolveu mais uma indústria de consumo e de empresários que tinham um diálogo com o tecido industrial anterior do Ceará. E, por outro lado, eles tiveram um diálogo político muito positivo entre governo e setor privado, né? Então, o Ceará vem de uma história que não é da agora, é uma história de diferenciação que é antiga. A Federação das Indústrias do Ceará, para mim, é a melhor do Nordeste, sem dúvida. O observatório econômico deles me dá inveja quando eu chego lá, digo, gente, que coisa moderna, que meninada antenada que está aqui, tá certo? Então, realmente é uma coisa inovadora que eles estão fazendo e estão colhendo resultados. O Ceará hoje tem um plano estratégico, eu, inclusive, ajudei a formular o Ceará 2050. Então, eles têm um projeto de futuro, eles têm escolhas estratégicas e tem uma boa sinergia governo-setor privado, que eu acho que é importante para o diálogo, não é? Para a construção. Eu acredito no diálogo. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que lá tem um ambiente novo e eles conseguiram um adensamento industrial interessante. Ainda é frágil, não é uma 10ª maravilha do mundo, mas eles têm rumo. Então, e tem um ambiente positivo no Ceará. Mas tem muita dificuldade, né? Um dos estados que mais sofreu com a pandemia, a presença do tráfico lá, né, atrapalhou muito, eles viraram um polo de tráfico
muito perigoso, né? Não é que eles não tenham problemas, eles têm problemas e problemas graves, mas eles têm também muitas virtudes. Eu sempre gosto do que eu vejo no Ceará. Eles pensam o Estado na sua diferenciação, eles trabalharam essa ideia de que o Ceará não é Fortaleza, que o Ceará tem diferenças internas importantes. Então, tem algumas posturas estratégicas no Ceará que eu gosto muito. Professora, nós estamos aqui chegando ao final, mas me chamou muita atenção vou chamar de otimismo, né? Frente ao futuro. Eu acho que o Brasil precisa disso demais, né? Talvez a gente, na nossa história, seja um momento onde, mais do que na ditadura militar, por incrível que pareça, na minha concepção, o que está corroendo o tecido brasileiro é pior do que aquilo que nós enfrentamos na época da ditadura militar, né? Mas eu queria ter da senhora, até com a visão econômica mesmo, porque as coisas estão interligadas, né? E para fechar essa entrevista, que tipo de Brasil e que tipo de Nordeste nós precisamos pautar na agenda política da nação já agora em 2022, né? Que tipo de projeto é que precisa ser ou resgatado ou construído, né? Para que a gente possa talvez retirar o atraso desses 8 anos, né? Esses 8 anos terríveis para o país e ao mesmo tempo renomear esse rumo, né? De desenvolvimento perante o mundo que está cheio de expectativas, né? Se olhar para os Estados Unidos antes da pandemia era uma coisa totalmente diferente do que agora o que o Biden está propondo com 5 trilhões de dólares de investimento do Estado americano, né? Isso era algo que nenhum de nós poderia sequer pensar, né? Com a presença da China, né? Com as potências que estavam ali dentro do BRICS, onde nós fazíamos parte, né? Então, qual é a sua mensagem, qual é o seu caminho eu vou chamar de esperança, né? Porque todos nós temos que ter muita esperança e construir a esperança, né? Mas qual é a sua mensagem para o Brasil e particularmente a partir dessa visão que eu disse, essa visão do Nordeste? Veja, já que você disse que eu sou otimista, eu vou dizer que eu fui colega de secretariado de Ariano Suassuna, que era um pessimista esperançoso. Eu aprendi com ele. Eu me considero uma pessimista esperançosa, não um otimista. Eu acho que meu otimismo vem do conhecimento do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país que tem muitas possibilidades, é um país muito rico, e o Nordeste também. O Nordeste tem muitas possibilidades. Então, como economista, eu sou otimista. Agora, onde é que eu acho que está o nó do Brasil? Está na sua área, está na área da política. Onde a gente se perdeu não foi na economia, a gente se perdeu na política. Então, para mim, hoje, onde é que está um pouco do meu pessimismo hoje? Será que as forças progressistas do Brasil serão capazes de construir um projeto comum nos próximos anos? Eu acho que isso é o elemento mais estratégico hoje, porque eu acho que o nosso problema é político. E o exemplo que você me deu me convence mais disso ainda. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? É um país diferente? Não. Aconteceu uma mudança política. O presidente atual tem uma visão política completamente diferente do presidente anterior. Foi essa a mudança. E ele está mostrando que é possível fazer diferente e fazer melhor. Como eu estou convencida de que no Brasil é possível fazer diferente e melhor, eu acho que o desafio não está na discussão do que fazer no Brasil, onde é que estão nossos potenciais. Isso a gente vai resolver. Nosso desafio é na política. Nós vamos conseguir
ter um mínimo de unidade política nas forças progressistas do Brasil, para ter uma guinada nessa guinada que a gente deu conservadora, que não nos levará a nada. Liberalismo não dá certo no Brasil. Liberalismo extremo não dá certo no Brasil. Sequer liberalismo. O mundo está revisitando isso. Certo? Os Estados Unidos estão revisitando isso. Nós estamos no passado. Nós temos que superar isso. E isso só se supera no campo da política. Porque no dia que vocês se entenderem no campo da política, a gente se entende nas propostas de por onde tirar o Brasil desse momento que a gente está, porque não é por falta de potencial. O mundo está surpreendido conosco. O mundo pergunta o que é que aconteceu com o Brasil. Eles não acreditam. A nossa imagem lá fora é péssima hoje, não era assim. Todo mundo que conhece o Brasil sabe disso, principalmente nós. Então, eu acho que o grande desafio está no campo da política. E eu acho que os Estados Unidos estão nos dando essa luzinha verde, assim, se entender aqui, vocês são capazes de fazer o que a gente está fazendo. Pois está aí, só não vê quem não quer, né? O conhecimento, a sabedoria da professora Tânia Bacelar, eu acho que ela exprime muito aquilo que o Brasil precisa racionalmente. Racionalmente. Não é em função de um lado ou de outro, é em função de todos. Não é? E essa questão da unidade, eu acho que cabe uma cobrança pública, como a senhora fez aqui, para que aqueles que se sintam, né, responsáveis ou com possibilidades de falar pelo Brasil, de olhar para o Brasil, desde a sua aldeia até o país inteiro, esse é o momento de demonstrar essa responsabilidade. O Brasil não aguenta mais um período com essa, me perdoe a expressão, com essa loucura, né, que está se desenvolvendo, com a destruição total das nossas possibilidades, dos ativos nacionais, né? E eu acho que a senhora fecha essa entrevista com algo e com um recado muito direto. É preciso ter juízo. Eu vou traduzir o que a senhora mais ou menos disse a todos que pensam que fazem política. É preciso ter juízo. Juízo e respeito ao país, respeito ao nosso povo. Eu conversei hoje com a professora Tânia Bacelar. Essa economista, essa socióloga, essa profissional extremamente respeitada no Brasil e no mundo, né? E que tem uma vida dedicada a pensar e repensar o porquê e como superar desigualdades regionais. É um prazer enorme, professora Tânia Bacelar, tê-la hoje aqui com o tema O Nordeste, o longo amanhecer do desenvolvimento regional. Eu vi muitas coisas que me colocaram para cima, né? Me fizeram bem, e eu tenho certeza que quem acompanhar na TV GGN o Pense Brasil Nordeste vai, sem dúvida nenhuma, concordar comigo. Eu agradeço muito, professora, um forte abraço, saúde e vida longa, nos cuidemos, né? Porque teremos ainda muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Um forte abraço. Muito obrigado. Muito boa noite.